Entregar valor, isso vai impactar diretamente a experiência do cliente. Então, o que eu quero dizer com a experiência do cliente? Cara, eu quero ir lá no teu negócio, quando a gente acabar aqui a série de lives, você já tiver lá, né, tipo, você tiver o crédito, efetivamente, você alcançar ali os parâmetros necessários. Eu quero ir no teu negócio e eu quero ter uma experiência. Eu quero comprar o teu amendoim e eu não quero que seja qualquer amendoim, eu quero ter uma experiência. Então, eu acabei de falar, que experiência você vai me dar? Por exemplo, fazer o que deve ser feito, ou seja, um amendoim crocante, né, que seja, né, ou amendoim com salgado tem sal, eu juro que você que tem que pensar nisso, mas eu quero ter experiência. Então, por exemplo, quando eu vim para cá para dar aula para você, eu fiquei pensando, cara, será que eu consigo criar uma aula que dê uma experiência para quem está do outro lado, para você que está me ouvindo, me vendo? Será que é possível isso, né? Então, é essa perspectiva, é criar essa experiência. Você tem que pensar nisso aí no seu negócio. Aí você fala, pô, tem dias que não dá, tem produtos que não dá, tem clientes que nem merecem. Beleza, mas da sua parte tem que ter esse ímpeto, né? Ter esse ânimo para poder fazer. Eu volto a insistir, não pensa que não vai conseguir, começa hoje, né? Acho que vai dar certo. Então, perspectiva desse converter valor em experiência é uma coisa importante. E aí eu coloquei aqui, né, uma frasezinha, né, que é uma pergunta, na verdade, que eu não coloquei interrogação, né? Que é assim, como criar algo inesperado e útil para o seu cliente que gere satisfação e fidelidade. Então, como é que eu crio isso, né? Como é que eu vou pensar nisso, né? Não é trivial, não é fácil, não é fácil. Eu volto a insistir, não é fácil eu estar aqui pensando nisso, pensando em você. Por exemplo, eu fico pensando em exemplos, fico tentando me colocar aí do teu lado, pensando no teu negócio, ou às vezes naquele negócio que você quer abrir, que a grana é curta, mas como é que eu posso pensar nesse inesperado e nesse útil, né? Eu costumo fazer, eu não vou fazer com você, que eu costumo gritar nas aulas, né? Eu não vou gritar, porque você dá um berro também, né? Pode ser algo relevante, né? Tipo, mas no seu caso não é gritar, né? Tipo, para poder, sai daí, né? E começa a fazer agora mesmo, né? Então eu coloquei, por exemplo, atenção especial. É uma forma de você aumentar a experiência do cliente. Quer ver uma coisa que é bacana, que é importante, na verdade? É você lembrar o nome das pessoas. Por exemplo, eu sou péssimo de memória. Então, por exemplo, quando eu estou lidando com pessoas, eu geralmente vou e anoto alguma característica no celular ou num bloco de notas. E aí, quando eu vou encontrar novamente aquela pessoa, eu sei, né, ou pelo menos tendo anotado, eu sei quem ela é, as preferências dela. E aí, por exemplo, na questão da venda, na questão do cotidiano, dar uma atenção especial é uma questão importante. Eu falando, né? Eu não sou uma pessoa muito boa para recordar nomes, para recordar fisionomias, mas essa questão da atenção especial é algo que você pode começar a trabalhar. Então, por exemplo, vendedor porta a porta é a terceira atividade com maior quantidade de pessoas no Rio de Janeiro. Eu não sei se você sabe disso. Em microempreendedor individual, tem muito vendedor porta a porta. Só perde para cabeleireiro e perde para pessoas que trabalham com cozinha, né, com comida dentro de casa. Então tem muita gente fazendo a mesma coisa, vendendo cosmético, por exemplo. Então, se você tem um atendimento diferenciado, um atendimento especial, né, isso vai ser uma experiência importante. Eu tenho certeza que eu falei isso agora, você lembrou de alguém que vende, que você fala, pô, fulano é muito bacana, consegue me ouvir, consegue me entender, e essa atenção especial é bem bacana. Eu coloquei assim, outros dois tópicos que não são muito bons, né? Talvez possa não ser possível, né? A primeira é que é a demonstração útil. Demonstração útil, eu sempre gosto de lembrar desses camaradas que ficam vendendo, né, em centros da cidade, produtos de limpeza de chão. Aí ele vai lá e limpa o chão do lugar onde ele está, e você vê lá o chão branquinho, e do outro lado está tudo sujo, por conta dessa questão da demonstração útil, né? Ele mostra ali na sua frente como é que funciona. Agora, é igual moedor de legume. Não sei se você já comprou. Aí na frente ali o cara vai, moe e transforma cenoura em macarrão. Na tua casa esse troço nunca funciona. Cuidado com o valor, né? Então, assim, você vai lá e mostra, olha como é que esse troço aqui funciona, olha como é que esse aparelho funciona. Agora, depois, né, você tem que lembrar que isso tem que ser de verdade, né? Então, essa demonstração útil é bacana. E a outra questão é o brinde simples.
Eu falei agora há pouco da sacola. O que eu penso, e isso é verdade, tá? Eu penso no meu negócio, eu penso no meu dia a dia. Eu, por exemplo, trabalho com produtos, na verdade, eu trabalho com serviço. Então, eu fico aqui dando aula, ou eu estou fazendo consultoria, e aí as consultorias, as aulas, a gente fala que isso não é tangível. Então, o meu cliente, você não coloca a mão no que eu estou falando. O meu cliente não coloca a mão na minha consultoria. Então, eu preciso criar uma estratégia, eu penso nisso, né? Que eu possa entregar algo tangível, mesmo quando eu não estou, né, vendendo um produto. No caso, se eu vendesse o produto, eu ia pensar na embalagem, eu ia pensar em alguma outra estratégia, mas para serviço é mais difícil. Então, você tem que pensar nessa questão. Por exemplo, para produto é mais fácil. Agora, por exemplo, se eu sou cabeleireiro, que brinde simples eu vou entregar? Então, quando o meu filho mesmo, né, ele cortava cabelo lá em Niterói, quando a gente morava em Niterói ainda, o camarada do salão dava umas figurinhas e bala para ele. Aí a bala ele perguntava, posso dar? Eu falei, pode, mas às vezes a família não gosta de dar bala para criança. Mas, de qualquer maneira, ele dava um brinde, você está atento? E aquilo fazia meu filho ficar doido para voltar lá. E nunca reclamou de cortar o cabelo lá. E aí, pequenininho, ele queria ir. E aí você fala, quanto custa uma figurinha? Era figurinha, não é uma figurinha, né, esses oficiais e tal. E quanto custa uma bala? Então, isso é uma coisa que é simples, não é uma sacola de tecido, né, que é mais caro, e você consegue fidelizar. Eu vou falar de novo, a figurinha, a bala, talvez não seja um brinde que eu queria. Eu queria assim, como é que eu deixo uma memória para o meu cliente daquele serviço ou daquele produto que eu entreguei para ele? Por exemplo, o iPhone, eu não sei porque eu não tenho celular, mas eu acho que ainda deve ser assim. Ele sempre vinha com adesivo da maçã. Então a pessoa comprava um celular e vinha com adesivo. E aí esse adesivo é um brinde simples, só que tem uma outra questão importante, que esse brinde simples ele faz, né, tipo, o branding da marca, ou seja, ele fica reforçando a marca. Que a pessoa compra o celular e fica exibindo aquela maçã, sei lá, no seu carro, ou sei lá, onde a pessoa coloca na janela da sua casa. Então essa questão do brinde simples, isso vai ampliar a experiência. Aí você fala, pô, mas aqui já é muito difícil, a grana é curta, não dá para dar brinde. Dá para dar brinde simples. Pensa alguma coisa, não sei, sei lá, uma figurinha no WhatsApp. Pensa em alguma coisa bacana. Eu, por exemplo, às vezes estou dando aula, falo com os alunos, eu vou seguir você no Instagram, eu vou seguir você no LinkedIn, sei lá, tipo, fala alguma coisa que você possa criar uma experiência para o teu cliente, né, que ele possa pensar ali, eu vou, de fato, fazer, né, tipo, vou voltar lá naquela aula porque ele entregou alguma coisa. De novo, eu estou entregando valor, mas, por exemplo, se eu quero aumentar a experiência, pode ser que um brinde, né, uma recordação. Pensa, para serviço é muito mais difícil, né? É o que eu falei, na aula, no caso da consultoria, aí tem que pensar, né? Lembra que brinde é caro também, né? Sei lá, se você trabalha com cosmético, você vai ficar entregando o produto que você pode vender. Então, não sei se você já trabalhou em loja de cosméticos, às vezes as vendedoras têm uns brindes que elas podem dar, elas fazem uns kits para vender. Não sei se vocês sabem disso, mas isso é uma verdade. Então, às vezes você pensa, não vou ter brinde não, vou vender o brinde. Beleza. Mas volta a insistir, às vezes vende por um preço mais baixo e aí é valor, né? Também é uma experiência relacionada a valor. Eu acho que pode pensar, né? E aí eu já falei isso aqui, a gente já falou em outro momento, né, sobre pesquisa, né? Então, assim, como que eu vou ampliar essa experiência? Eu vou falar, ouça seu cliente, mostre na prática, deixe uma lembrança, mas amplie a experiência do cliente. Amplie a experiência do que você está fazendo. Faça o que deve ser feito, mas tenta impactar de alguma forma. Fazer, não é fazer, né? Vender maçã na feira tem vários vendendo. Aí eu quero que você seja aquele que atrai a maior quantidade de clientes e aquele que vai conseguir vender por um preço maior. Lembra, você está entregando valor e a expectativa é que você consiga atribuir a esse valor um preço também.